Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, gente, temos um material assim denso e bem provocador pela frente. São fragmentos de uma obra chamada O Despertar, do teatro a tecnocapitalismo quântico. O título já entrega uma mistura bem diferente, né? Com certeza. Os trechos que a gente vai analisar levam a gente por uma viagem assim conceitual bem ampla, sabe? A gente parte de reflexões sobre infância, a percepção da vida como um teatro mesmo, uma encenação, e aí avança para discussões de controle social, tecnologia, e aí culmina numa visão de futuro, nossa, bem arrojada. Envolve IA, segurança quântica, até expansão cósmica. Uau! Então a nossa tarefa aqui é tentar destrinchar essas ideias centrais que aparecem nesses textos, né? Parece que a obra toda gira em torno de uma pergunta-chave. Será que a gente é só personagem num roteiro que a gente não escreveu? Seja social, psicológico ou até cósmico. Ou tem alguma brecha, alguma forma de despertar e, quem sabe, até influenciar essa trama toda? Vamos investigar como o autor constrói essa tensão, sabe? Controle versus liberdade. É filosofia, tecnologia, nossa, tem até coisa meio ficção científica no meio. Exato. E tudo começa com essa metáfora, né? O palco da vida. A infância é descrita como a base, sabe? Aquele período que a gente é moldado, estímulo constante. Quase como aquela imagem da água, gota a gota, furando a pedra. É um aprendizado contínuo, que precisa ser nutrido. E aí vem a juventude, que marca uma transição. Surge o desejo de socializar, de entender, de participar do espetáculo maior do mundo. Mas, segundo o texto, a gente ainda está mais como espectador, né? Talvez ensaiando nosso papel, preparando a entrada em cena. E uma ideia interessante que o texto traz é que aquele aprendizado lá da infância, ele não some. Fica ali, tipo, escondido, esperando para ser reativado. E nesse grande teatro, o autor propõe uma distinção. Tem os dançarinos, que são aqueles que se entregam à cena, né? Vivem o papel intensamente, sem questionar muito. E tem os observadores, aqueles que começam a notar os fios, a estrutura por trás da cortina, sabe? São os que percebem a encenação e começam a se perguntar sobre o tempo, sobre o roteiro e o significado do próprio personagem. Ok, vamos entender isso melhor. A partir dessa ideia de observador, o texto introduz o conceito do terceiro observador. Não é mais só atuar ou assistir da plateia, mas desenvolver uma perspectiva externa sobre si mesma. É tipo olhar para os próprios pensamentos, emoções, como se fossem nuvens passando, sabe? Sem se identificar totalmente com eles. O texto sugere que essa capacidade de pensar livremente, sem as amarras do personagem ou do roteiro, seria um instinto humano fundamental. Seria isso tal despertar? Entender que pensar sem essas grades é a nossa natureza mais profunda? Exatamente. E esse pensamento livre, essa observação externa, permite um tipo de jogo. Um jogo de questionar os limites impostos, de duvidar do óbvio e será que é isso mesmo? É aqui que a noção de controle ganha mais profundidade, né? O verdadeiro poder controlador, argumenta o texto, não estaria nas figuras de autoridade visíveis, mas no próprio sistema. O cenário, a iluminação, as regras que ninguém fala. Como um tabuleiro de jogo invisível. A vida, olhando assim, começa a parecer um videogame complexo, onde a gente é o jogador e o avatar ao mesmo tempo. E isso leva a uma suspeita bem radical. E se a própria realidade que a gente percebe for de alguma forma uma projeção, uma ilusão bem feita? Quem chega a essa percepção, segundo o texto, não consegue mais voltar a acreditar na peça da mesma forma. Parece um ponto sem volta na consciência. O que é fascinante é como o texto amarra essa ideia de controle do sistema a algo muito visceral, nossas emoções e a percepção da dor. Aí surge o conceito do algoritmo da dor. A matéria-prima do controle, segundo essa visão, seriam nossas emoções, sentimentos e os pensamentos ligados a eles. Aquele exemplo de queimar dinheiro é muito bom para ilustrar isso. A dor não vem de perder o papel físico, né? Mas do colapso do símbolo,
da ideia de patrimônio, status, segurança, que a gente associa àquilo. O controle, então, operaria ameaçando esses construtos mentais e emocionais que a gente se apega. Daí o axioma direto. Dor é controle. Quem consegue te causar dor ou aliviar sua dor te controla, basicamente. Mas a obra não fica só na constatação. Ela aponta para uma possível transmutação. Ao praticar aquela observação do terceiro observador sobre a própria dor, tipo vê-la como um fenômeno externo, não como você inteira, seria possível transformá-la em consciência. Em vez de ser a dor, você se torna quem observa a dor. Essa mudança de perspectiva seria a chave para escapar da manipulação emocional. E essa manipulação também viria pela carência, certo? O texto menciona coisas como doença de filho, fome, sede, necessidades básicas ou medos profundos que nos sequestram emocionalmente, né? Limitando nossa capacidade de pensar e agir. Como antídoto, a obra sugere resgatar uma conexão interior, uma centelha divina, usando frases tipo eu sou o Criador, eu sou a realidade. Meio afirmativo, né? Correto. Esse reconhecimento interno, essa afirmação de poder sobre a própria percepção, levaria ao desapego do medo, da posse, da necessidade de validação externa. A energia, que antes ficava contraída pela dor ou pela carência, poderia então se expandir. É nesse contexto que o texto menciona o terceiro olho. Não como algo místico, necessariamente, mas como símbolo dessa visão interior, dessa clareza. Tem até uma referência ao número 33 como um código para essa ascensão de consciência. Seria a jornada da marionete que aprende a ver os fios e, quem sabe, a virar o maestro da própria experiência. Essa visão, o tal olho que cria, não dependeria de rituais externos, mas sim dessa prática constante de observar e de acumular conhecimento sobre como as coisas funcionam, dentro e fora da gente. É um olho que não só percebe a realidade, mas ao perceber de um jeito novo, começa a moldá-la. Alcançar essa sintonia traria leveza, transcendência. O texto até faz um contraste interessante. Fala de um Deus primitivo, tipo uma força criadora primordial, talvez o próprio universo, antes das religiões, versus os deuses das instituições. Se a gente conectar esses pontos, dá para ver uma linha clara, né? Da percepção da vida como teatro controlado, passando pela ideia do despertar pela autoobservação e domínio sobre a dor, até chegar numa visão de si mesmo como co-criador da realidade. Mas aí a narrativa dá um salto. Pega essa jornada interior e projeta num palco muito maior, quase ficção científica mesmo. E aqui o negócio toma um rumo bem inesperado. O texto introduz a ideia, assim, bastante ousada, de que o narrador, ou talvez um grupo ligado a ele, teria vindo do futuro. E a missão... Alterar a nossa linha temporal atual, que ele descreve como perigosamente frágil. A gente estaria vivendo um tipo de apocalipse silencioso tecnológico. A maioria dos futuros possíveis nessa visão seria hostil para a humanidade, tipo eliminação ou virar servo de IAs avançadas. Ele chega a citar o Exterminador do Futuro não como ficção, mas como um aviso profético. Caramba! E a batalha crucial, segundo essa perspectiva, não estaria rolando em campos de guerra tradicionais, mas nos servidores, nas redes, travada por corporações gigantes e seus algoritmos. Os data centers seriam as novas fortalezas e as linhas de código a munição. O objetivo dessa suposta missão vinda do futuro não seria uma vitória militar clássica, seria algo mais sutil. Alterar só 1% da realidade atual. Essa pequena mudança, como um ajuste fino numa máquina complexa, seria o suficiente para criar fissuras no destino, sabe? Abrindo caminho para futuros alternativos, onde a humanidade não só sobrevive, mas prospera. E a tecnologia, que a gente geralmente vê como progresso, é apresentada aqui de um jeito ambíguo, como um potencial cavalo de Troia. Criada com a promessa de libertar, de trazer conveniência, ela poderia virar, paradoxalmente, uma ferramenta de aprisionamento, por uma obediência quase invisível, voluntária. Será que a gente mesmo, sem perceber, está construindo as ferramentas da nossa própria obsolescência? Ou controle.
ao adotar sistemas que a gente nem entende direito as consequências. Operaria em vários níveis: social, cultural, espiritual. O objetivo final desse vírus, na lógica do texto, seria controle total, esgotamento de recursos, inclusive humanos, eliminação ou assimilação. No entanto, a brecha para resistir estaria justamente na consciência. Reconhecer o padrão, identificar o vírus, permitiria não seguir o curso programado dele. A batalha final, portanto, não seria de força bruta, mas de consciência e de escolha, individual e coletiva. O texto até sugere que alguns indivíduos ou grupos no poder, que ele chama enigmaticamente de os 9, já teriam consciência disso e estariam agindo nos bastidores. Com o silêncio estratégico, as big techs, o desenvolvimento acelerado da IA, são colocados como peças centrais nesse tabuleiro global. E aí vem uma ideia provocadora. O caos aparente, colapso de instituições, instabilidade econômica, crise de confiança talvez não sejam um acidente. Talvez seja um prelúdio necessário. Sim, tipo um incêndio controlado que limpa o terreno para a floresta nova crescer. A desordem, a quebra das estruturas antigas, seria um passo, talvez doloroso, mas essencial para que a maioria das pessoas aceite ou até peça uma nova forma de organização. É nesse vácuo de poder e sentido que surgiria o que o texto chama de nova ordem mundial. Não como teoria da conspiração genérica, mas como uma reestruturação profunda, vista como necessidade histórica depois de um período de muita turbulência. Por questionar o controle, pelo fascínio por sistemas, teria levado ele a entender as mecânicas do poder e a desejar construir ferramentas perfeitas para uma nova era. Ele parece reconhecer diferentes arquétipos de poder: os que buscam, os que exercem e os que, segundo ele, nascem controladores com visão de longo prazo. O projeto descrito, embora envolva muita organização e tecnologia, hidrelétrica, IA, bioengenharia, identidade digital unificada, é apresentado como algo que visa ordem e estabilidade, não opressão. A guerra de IA é vista como já rolando e a missão é intervir nela. E a ferramenta concreta proposta para essa intervenção e reestruturação é a tal CX Corp. Ela é apresentada não só como uma empresa, mas como um arquétipo para essa nova era, com braços como a Crypto Exchange e o Crypto X Bank. A ideologia declarada é de ordem, prosperidade, evolução e paz. Mas através de um tipo diferente de controle, um que supostamente liberta. O nome CX Corp tem um significado simbólico, né? Ele explica que C é de cripto, remetendo a sigilo, segurança, liberdade individual pela criptografia forte, e o X representa a encruzilhada, a fusão de ideias, a inovação disruptiva. A proposta seria um controle mais fluido, descentralizado, baseado em chaves criptográficas individuais, dando soberania ao usuário. A IA desenvolvida pela CX, segundo o texto, teria como diretriz principal fazer a humanidade prosperar, não dominar. Seria tipo um pacto entre a criptografia avançada e o futuro da humanidade. E essa visão de futuro não fica só aqui na Terra, não. O texto avança por o que chama de Era Stardust, ou Era da Poeira Estelar. Num futuro pós-caos, com a nova ordem consolidada e a tecnocracia servindo à prosperidade, a humanidade direcionaria suas energias para a exploração espacial em larga escala, colonizar Marte, explorar luas de Júpiter, Saturno, viajar para outros sistemas solares. E o que viabilizaria essa expansão e gestão cósmica toda? Tecnologia quântica. Ela seria a base para tudo. Finanças, telecomunicações interplanetárias, gestão de ecossistemas em outros mundos. É aqui que entra a Stardust Satellite, um projeto da CX Corp. Uma rede mesh, tipo uma internet descentralizada, sem ponto único de falha, mas operando em nível quântico, composta por microsatélites biotecnológicos, dispersos como poeira estelar. Essa rede formaria o sistema nervoso dessa futura humanidade cósmica. Que imagem, hein? É uma imagem poderosa mesmo, essa da poeira estelar quântica.
funcionaria como uma inteligência distribuída, sabe? Uma espécie de consciência coletiva tecnológica, talvez como uma colmeia ou um superorganismo. Cada satélite uma célula, cada humano conectado uma centelha de consciência participando dessa rede. O texto apresenta isso quase como uma redenção pela tecnologia, a humanidade virando uma unidade viva conectada em escala universal, meio que imitando a própria natureza interconectada do cosmos. Mas como em toda grande promessa tecnológica, o texto aponta uma vulnerabilidade crítica nos sistemas atuais. Blockchains binárias, como a do Bitcoin e outras criptos, embora inovadoras, ainda dependem de uma confiança distribuída e de uma criptografia que pode ficar obsoleta, né? A ameaça principal, o poder crescente da computação, especialmente a computação quântica. Exatamente. Computadores quânticos, quando estiverem funcionando a pleno vapor, teriam um potencial de quebrar a criptografia que protege quase toda a nossa infraestrutura digital hoje, incluindo transações financeiras, comunicações seguras. Isso levanta um problema existencial para a era digital. A solução proposta no texto é o que ele chama de chave quântica. Desenvolver e implementar criptografia e telecomunicações genuinamente quânticas. Essas tecnologias se baseariam nas propriedades da própria realidade quântica, tipo superposição e emaranhamento, tornando teoricamente a espionagem impossível sem deixar rastro. E essa tecnologia quântica seria então a fundação inabalável da CX Corp e de suas operações. Seria a garantia de confiança, soberania individual e, em última instância, a sobrevivência da civilização humana na era das máquinas inteligentes e dos desafios cósmicos. Dominar essa chave quântica, segundo a visão apresentada, seria dominar o futuro. É bem ambicioso. E como o autor se vê nesse cenário todo? A narrativa pessoal volta com força no final. Ele reflete sobre a possibilidade de ser um agente dessa mudança, talvez até um viajante do tempo. Não por escolha consciente, mas por um tipo de desígnio, sabe? Ou programação. Um momento crucial teria sido encontrar o livro Hiperespaço, do Michio Kaku na infância, na estante do avô. Esse livro, que fala de física quântica, teoria das cordas, dimensões extras, teria provocado um bug na percepção normal da realidade dele, despertou um interesse profundo que o levou a estudar sozinho engenharia, design, sistemas complexos. Ele começou a se ver não como alguém que se encaixaria nas estruturas, mas como um construtor de coisas novas. O chamado para essa missão teria se manifestado como algo inevitável. Tem também os relatos das experiências dele em processos seletivos de grandes empresas. Ele chegava nas fases finais, mas era sempre rejeitado. A interpretação dele é que isso acontecia porque ele não era visto como controlável, sabe? Exibia muita liberdade e pensamento autônomo. Isso só mudou quando ele adotou uma postura diferente, se apresentando não como candidato, mas como um prêmio, com alguém soberano. E uma frase de um entrevistador, "Não vou atrapalhar o teu destino", teria sido um ponto de virada. Confirmou a percepção dele de que o propósito não era ocupar cargos, mas sim criar algo novo. A descoberta do Bitcoin, logo em 2009, foi interpretada como um sinal, a semente do que viria a ser a Crypto Exchange. O primeiro contato com a tecnologia blockchain é descrito como uma experiência quase espiritual, uma percepção imediata do potencial duplo daquilo, ou ferramenta de libertação sem precedentes, ou a base para um controle absoluto, o selo do anticristo. Ele já visualizava empresas futuras operando como caixas pretas autônomas, talvez imortais, gerenciadas por código. A ideia de ter uma black box pessoal, um núcleo seguro e autônomo de identidade e dados, surge como central para esse futuro descentralizado. O controle nessa visão migraria dos homens para o código. O lançamento da Crypto Exchange é visto como um marco inicial, né? Um sinal de que o tempo havia chegado, coincidindo com um desejo antigo de infância de testemunhar e participar de uma era de transformação radical. O apocalipse bíblico reinterpretado como transição tecnológica e de consciência. A CX Corp seria o organismo inicial, a semente plantada. Ele se percebe como alguém forjado para esse momento. Curiosamente, ele expressa um desinteresse pelo dinheiro em si,
O foco estaria na missão, no cumprimento de um destino. A fé dele é resumida na frase: Deus é bom o tempo inteiro. E a relação com o dinheiro passa por uma redefinição. Aquela rejeição juvenil, talvez por associar dinheiro a sistemas de controle, dá lugar a uma nova compreensão. O dinheiro como ferramenta poderosa, que pode ser dominada e usada para o bem, para gerar prosperidade, empoderamento, em vez de só controle. A visão que emerge é de um capitalismo de stakeholders, onde vários interesses são considerados, não só o lucro, alinhado a uma tecnocracia benevolente, usando automação, IA, talvez DAOs, organizações autônomas descentralizadas, para sustentar um ecossistema econômico mais fluido e justo. Então, no final das contas, o dinheiro, essa ferramenta tão antiga e muitas vezes controversa, é ressignificado. Deixa de ser o vilão para virar uma chave potencial de libertação, uma ponte para construir essa nova realidade. E o propósito maior da CX Corp seria justamente esse: arquitetar as bases dessa nova ordem econômica e social, usando a criptografia e a tecnologia quântica como alicerces. Resumindo nossa exploração, os trechos de O Despertar nos levaram por um caminho, sinuoso e fascinante. Começamos com a metáfora da vida como teatro, exploramos os mecanismos de controle, sutis e nem tanto, e vimos como o despertar da consciência individual, virar o terceiro observador, é apresentado como a chave para a liberdade interior. A partir daí, a narrativa se expandiu para uma escala cósmica, com visões de batalha tecnológica pelo futuro, propostas concretas como a CX Corp, tecnologia quântica e até a ideia de expansão espacial como destino. E permeando tudo, a jornada pessoal do autor, que se vê como agente predestinado dessa transformação. É, sem dúvida, um conjunto de ideias que desafia e provoca bastante. E talvez a provocação final que a gente pode tirar daqui, inspirada diretamente pelo texto, seja sobre a maleabilidade da realidade e a influência da percepção. A obra sugere que mesmo uma pequena alteração, aquele 1% na linha temporal, pode ter consequências imensas, independentemente de a gente aceitar as premissas mais especulativas sobre viagem no tempo ou guerra de IA. Fica a reflexão: qual seria o impacto real no nosso dia a dia se a gente fizesse um pequeno ajuste na nossa própria maneira de observar e interagir com os sistemas que nos cercam? Que novas possibilidades poderiam surgir se a gente simplesmente se permitisse questionar o roteiro que a gente segue, mesmo sem a pretensão de controlar todo o resultado? Fica aí, algo para se pensar.